Olá, eu sou o professor Henrique Torres, sou professor da rede pública, sou trabalhador do Distrito Federal aqui de Brasília e também estou como secretário de Meio Ambiente da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Bom estar com vocês. Olá, eu sou Cristiane Santos, eu sou da Central de Movimentos Populares. A gente trabalha também com um movimento de busca pela moradia, de reivindicação de moradia, chamado Amora, em todo o Distrito Federal. A nossa sede fica no Riacho Fundo 2, mas a gente tem base em vários lugares, em várias ocupações irregulares e várias cidades aí do DF. Tudo bom, Cris? Então, assim, é bom ter você conosco novamente, Cris. A Cris Santos, como ela falou, ela é da Central de Movimentos Populares, né, e também da Frente Brasil Popular, e ela está na luta pelo direito à moradia, pelo direito à cidade, e esse vai ser o nosso tema hoje, dessa conversa da Central Única, né? Então, Cris, eu quero começar a fazer uma pergunta que tem um contexto histórico importante para o Distrito Federal, que quando Brasília, a nova capital, estava sendo construída, vieram vários trabalhadores e trabalhadoras de diversos lugares do Brasil, foram contratados para vir para cá, construir, deram seu suor, seu sangue, tudo aqui foi fruto da construção humana, de trabalhadores. E aí, quando chegou a hora de colher esses frutos, né, de ocupar esse território, essa nova terra, né, eles começaram a ser expulsos. Quero saber de você, Cris, como é que está, então, essa disputa pela terra, essa disputa fundiária, o direito à moradia? Como é que está acontecendo agora em Brasília? Continua essa disputa toda que é historicamente presente no nosso território? E tem uma trajetória de disputa pela cidade aqui no Distrito Federal, uma trajetória de muita resistência, né? Assim, porque tá no sistema de opressão isso, né? Você coloca os operários, os trabalhadores para organizar um espaço, para construir um espaço, e depois você tira o direito de usufruí-los, né? Então, você constrói, mas você não você não tem direito de usar, né? Isso foi a história da Vila Planalto, muito essa e de outros espaços. Assim. Além disso, a gente tem uma história da moradia popular no Distrito Federal construída em volta de uma construção de banditismo, assim, de grilagem, né, de terra, né? A gente tem uma tradição aí de uma questão assim de toda a cidade construída com base na desonestidade, assim, né? Tanto aquelas grandes cidades feitas pelo Roriz, né, onde ele colocava as pessoas lá, jogava, cobrava imposto, mas não tinha nenhuma infraestrutura, né? Então a gente morava todo mundo no barro, sem luz, sem água, mas pagava o imposto territorial, né? Então assim é uma construção de, olha, eu te dou um direito, mas é um direito cortado, né, pela metade, né? Então, assim, a gente constrói tudo isso, sim, numa questão muito complicada, e agora a gente chega no Ibanez, foi avançando essa história da terra no Distrito Federal, a gente nunca conseguiu fazer um programa de habitação decente aqui no Distrito Federal, a gente teve alguns ensaios, assim, mas muito cortados, com dificuldade de avançar, e a gente chega agora nesse período com o pior momento da história, assim, né? Que o Ibanez é um milionário, grande proprietário de terra e tal, mas ele se sente muito à vontade para fazer despejos violentos de população de rua, no meio da pandemia, sem nenhuma dó, sem nenhuma piedade, né? Assim, como quem diz assim, ó, essa cidade aqui vai ser uma cidade do jeito que eu quero, e o jeito que eu quero é uma cidade sem pobre circulando, né? Vamos tirar esses pobres aqui de perto. E não deu nenhuma alternativa, porque Roriz dava alternativa. Mesmo aquelas alternativas sem nenhuma infraestrutura, ele dava alternativa. O Ibanez não se dá nem ao luxo de dar alguma alternativa, né? Então, e esses casos recentes de despejo aí durante a pandemia, que teve vários casos agora,
em várias ocupações, em várias aglomerações assim de população de rua, assim a gente viu isso, uma crueldade imensa, uma assim totalmente descaso assim com a vida das pessoas, né? Não se preocupa mais com a vida, não se preocupa mais com a vida das pessoas, né? É uma vida descartável, assim. E aí as mulheres têm um papel muito forte nessa luta, porque as mulheres, elas historicamente, socialmente, né, elas têm um papel mais aglutinador, mais protetor, mais acolhedor. Então, as mulheres, dentro da sua história de luta, é uma história de abraço, né, à sua família e tal. Então, as mulheres ficam tentando resistir para poder ter um cantinho para morar, né? E essa foi bem a história da questão ali da ocupação do CCBB, que foi um despejo muito violento, muito complicado nos últimos tempos, né? Depois a gente pode conversar mais sobre isso, se você quiser. Eu acho que é marcante a gente perceber que na economia feminista, na economia feminina, né, o cuidado é um item muito importante, né? Isso é histórico, né? E aí a gente percebe também que no Distrito Federal, ao lado disso, você também tem uma história de, como você falou, de uma grande fazenda, de um patrimonialismo, de um patriarcado, né, de um coronelismo muito presente. Então, se antes a gente tinha o Roriz, que exercia esse papel de coronel, e agora o Ibanez, então, tenta aglutinar isso tudo que a gente acaba de falar do lado da força do poder econômico contra a classe trabalhadora. E aí, hoje, parece que a política fundiária, a política do direito à terra, à moradia, ele é privatizado e é passado para as empreiteiras. E aí as empreiteiras ligam para as pessoas que estão cadastradas no CODAB, e aí as pessoas agora não têm mais o direito do Estado. Não é o Estado que oferta esse direito, mas é um ente privado, né? Ou seja, quem tem dinheiro tem direito. Quem não tem dinheiro não tem direito. E aí, como é que foi? Teve participação dos movimentos sociais nessa política de privatização do direito à moradia? O Ibanez tem algum diálogo com o povo que trabalha e que quer o seu direito à moradia, à terra, Cris? Mas, assim, aqui em Brasília tem um recorte muito, muito, assim, seco no movimento de moradia, tá? Porque tem um movimento de moradia de defesa do trabalhador, puro, de esquerda e tal, e tem um movimento de moradia que é aquele movimento de moradia que foi estimulado, até financiado, desde a época do Roriz, que é esse movimento que tende à grilagem, né? Que tende a ser um movimento que estimula uma ocupação de lote para vender, para ganhar dinheiro, né? Não para ter a moradia. Assim. Esse movimento, essa parte do movimento, que é uma parte mais, desculpa usar essa palavra, mas é uma parte mais parecida com milícia, eles têm um bom diálogo. Bom diálogo. As poucas vezes que a gente tentou ter algum diálogo com a CODAB, a gente teve muito problema. Muito problema. Porque, primeiro, eles usam uma tática de intimidação, de te apontar e dizer que você é um ladrão, entendeu? Dizer que eu sou ladro. Então, porque a gente não gosta muito de movimento, porque movimento vem aqui só para ganhar em cima, não sei o que, ela fica tentando te intimidar. A gente não se intimida por isso, porque a gente sabe quais são as nossas reais motivações, né? Primeiro, a nossa real motivação é o seguinte: existe uma lei aqui no Distrito Federal de que 5% de cada empreendimento imobiliário do Distrito Federal tinha que ser destinado à família de vulnerabilidade social. Existe essa lei. Essa lei foi aprovada e eles têm que cumprir essa lei. Não cumprem. Depois é o seguinte: essa lista da CODAB é uma lista que ninguém entende, super difícil acesso, super complicada. Então, se um dia, por exemplo, você for chamado na CODAB, Henrique, e você for chamado para, sei lá, vamos dizer, você mora em Planaltina, e você for chamado para morar no Gama, e você fala assim, poxa,
mas ir para o Gama vai ser muito complicado, porque o meu local de trabalho é em Planaltina, porque a minha família é de Planaltina e tal, e tal. Será que não tem um outro empreendimento? Se você quer questionar isso, pronto, acabou. Você é tirado da lista, vai para um poço sem fundo, você nunca sabe quando você vai ser chamado de novo. Então, as famílias que estão lá, não é dado o direito de escolher. Se você for chamado, você tem que ir para onde você for chamado. Outra, não é lhe dado o direito de escolher quanto você quer pagar. Se você for chamado na lista, for chamado para uma prestação, R$ 700, você dizer, pô, eu não tenho R$ 700 para dar todo mês, não vai dar para eu ir para esse empreendimento, pronto, você vai para o posto sem fundo também. Você não pode negar, né? E agora tem isso, né? Eu não sei direito, eu vou ser bem honesta com vocês, eu não sei se venderam essa lista para as empreiteiras, a lista da CODAB, o cadastro da CODAB, ou se deram, ou se é um jogo ali combinado, deve ser, mas os próprios empreendimentos que vão atrás das pessoas que estão na lista da CODAB, do cadastro da CODAB, e oferecendo a compra, né? Aí não tem nenhum subsídio, não tem nenhuma valoração por renda. Assim, não adianta você chamar uma pessoa que tem uma renda de um salário mínimo por mês para pagar R$ 700 de prestação. Ela não tem como pagar, né? Então, você tem que fazer uma filtragem da lista para chamar. Eles não fazem, né? Eles chamam e pronto. A gente tem até, nosso público é tão vulnerável que a gente tem até dificuldade de se habilitar na lista da CODAB, porque quando você é habilitado, aí você é chamado para levar, quando você é aprovado, você é chamado para habilitação, você tem que mandar os documentos, aí exige uma internet, uma tecnologia, um troço que as pessoas não têm acesso, é um aplicativo pesado, complicado. Ou seja, é tudo feito para quem não tem dinheiro não poder nunca ter direito a seu imóvel. Né? Mas aí, Cris, as pessoas são expulsas, né? Mas o centro da cidade ele aglomera o direito ao trabalho, a renda, né? Aglomera também muitos dos serviços. Então, serviço de saúde, serviço de educação, isso não é diferente em nenhum lugar. Uma outra coisa que é cara para nós é o lazer, a juventude ter acesso à cultura, né? Para que ela possa se desenvolver plenamente. Isso tudo fica centralizada, né? E aí, para você ter acesso a isso, precisa do transporte público, a mobilidade, né? E eu quero saber de você, como é que está essa relação entre a moradia, o direito à moradia e a mobilidade? Ou seja, a pessoa é alocada em um determinado local e já tem a mobilidade para lá. Como é que esse projeto habitacional que pensa a mobilidade, pensa o direito aos serviços públicos, ele é realizado na sua perspectiva? Como é que você está vendo isso? Então, Henrique, eu acho assim, olha, qualquer pessoa que tenha algum compromisso com o Distrito Federal e que vira ser uma pessoa para discutir política pública no Distrito Federal, precisa discutir a questão do trabalho, né? Assim, uma cidade quase insustentável o que hoje é o DR, né? Uma cidade toda, um estado-cidade, né? Todo construído em volta do serviço público, que é um serviço público super localizado, né? E excludente, assim, porque a questão do concurso público, de se preparar para um concurso, de passar num concurso e tal, é por si só já bem excludente, né? Então, primeira coisa, a gente precisa pensar o seguinte: é preciso pensar a questão do trabalho no Distrito Federal, né? E isso, de um trabalho totalmente concentrado no centro, onde as pessoas vivem em volta, tem que todas se locomoverem para lá, e não só do Distrito Federal, até do entorno, né? De outras cidades, até de Minas e de Goiás, assim, isso é insustentável. Uma hora a gente vai ter que lidar com isso, né? Assim. Mas, para além disso, tem essa coisa da exclusão, ela segue uma receita de bolo, ela tem um projeto, né? Tem uma organização por detrás disso, né? Uma organização do desmantelo. E essa organização do desmantelo, o transporte, ele é um ponto
importante aí, né? Porque não basta te jogar para longe de onde você trabalha. Eu ainda vou te dar um transporte ruim, sabe? Porque aí eu vou tornar a sua vida uma vida insuportável, uma vida de desespero, uma vida que não é de vida, é de sobrevida, entende? Assim, é um projeto isso. E aqui no Distrito Federal isso é muito claro, né? Que o transporte público assim, uma lástima, uma tragédia, né? Assim, as pessoas têm que morar longe do seu local de trabalho e um transporte público que não tem horário, que é caro, que é demorado. Então, as pessoas passam uma parte muito considerável do seu dia, especialmente aí as mulheres, uma parte onde elas poderiam estar com seus filhos, poderiam estar no lazer, poderiam estar se divertindo, poderiam estar lendo, estudando e tal, elas estão dentro de um ônibus lotado, né, por horas do seu dia, né? Tem gente aí que passa mais de 5 horas por dia dentro de um ônibus para ir e voltar do trabalho. É uma parcela muito grande do seu dia. E é esse projeto. E aí de você se reclamar, porque se você reclamar, aí tem aquele tradicional exército de reserva do capitalismo, que se você reclamar, tudo bem, eu te mando embora, tem aí 30 pessoas querendo sua vaga e que vão querer sua vaga feliz e às vezes vão querer sua vaga até por um salário menor, porque o sistema, né, produz isso, produz esse exército, está esperando um trabalho qualquer e às vezes um trabalho quase semi-escravo, né? Então, nesse ponto, Brasília é um exemplo, assim, um exemplo muito claro, assim, de como essa engrenagem da exclusão e da opressão funciona bem, né? Você não pode morar no centro, porque o centro é inviável para você. Eu te boto para você morar longe, e aí você tem que gastar um tempão dentro de um transporte público de merda, né? Para você sentir que você não tem vida, não. Você só sobrevive. Né? Essa falta de lazer aí soma, né? A falta de lazer soma, porque a sobrevida é uma vida sem lazer. Então para que dar lazer para esse povo que eu quero excluir mesmo, né? E aí a gente fica aí, alienado, nas cidades longe, com muita dificuldade, assim, vivendo de trabalho. Quando não é o trabalho, é um boteco, que é a bebida para anestesiar, ou a igreja, que te anestesia de uma outra forma, né? Mas não vou entrar nessa discussão aqui, que é uma discussão longa. Mas é isso, né? Assim, não te dá opção nenhuma, a não ser o boteco ou a igreja, né? E a gente quer ter opção. O boteco e a igreja, tudo bem, não tem problema, não tem que acabar com eles, mas eu quero ter uma opção de ir num show, de ir num teatro, né? num show de música e tal. Né? A gente não quer acabar com as coisas que já existem, a gente quer ter outras opções também. Né? Difícil, viu, Cris? E você tem uma luta muito bonita pela frente. Então, Cris, vou pedir para você, quero primeiro agradecer a todos os companheiros e as companheiras que estão conosco nesse episódio do CUT TF Entrevista. É importante a gente dialogar para a gente se formar nossa consciência de classe, né? E aí, Cris, eu quero que você se despeça aí das pessoas, desses que estão nos assistindo, para a gente finalizar. A gente não pode tratar a moradia como um privilégio. A moradia é um direito essencial à vida, né? Minha e sua e de todos nós, assim. Então, a gente precisa tratar a moradia, porque como a gente aqui fica muito com medinho de falar de moradia, porque tem muita bandidagem no meio, grilagem, dinheiro, não sei o que, não sei o que lá, a gente às vezes se esquece e trata a moradia como um privilégio, e não é. A moradia é um direito essencial, assim como a saúde, a educação e etc. Né? Vamos junto nessa luta. Muito obrigada, gente.